E se existisse uma dimensão invisível, mais real do que o próprio mundo físico, um lugar que não pode ser tocado, mas que influencia pensamentos, emoções e até destinos? Alguns chamam isso de espírito, outros de quarta dimensão. Desde a antiguidade, civilizações inteiras acreditavam que o ser humano não era apenas matéria. Egípcios, hebreus, gregos, monges orientais, todos falavam sobre uma realidade invisível além do mundo físico, um plano oculto, onde pensamentos poderiam ganhar força, onde sonhos, visões e crenças moldariam a própria realidade. Os egípcios acreditavam que a alma sobrevivia após a morte. Os gregos falavam sobre um plano invisível perfeito, acima da realidade material. Tradições orientais ensinavam que pensamentos e energia poderiam alterar o corpo, e textos religiosos antigos descreviam sonhos, visões e experiências espirituais, como se o invisível estivesse constantemente tocando o mundo físico. Talvez uma das histórias mais misteriosas venha da própria Bíblia. Jacó, um pastor hebreu, queria fortalecer seu rebanho. Então ele fez algo estranho. Colocou varas riscadas diante dos animais enquanto eles se reproduziam. E segundo o relato bíblico, os filhotes nasceram exatamente com as marcas que ele observava. Durante séculos, essa passagem intrigou estudiosos. Seria apenas simbolismo? Milagre? Ou a antiga crença de que imagens e pensamentos poderiam influenciar a realidade física? Mas Jacó não foi o único. Na antiguidade, sonhos eram vistos como portais para o invisível. José do Egito interpretava sonhos que revelavam acontecimentos futuros. Reinos inteiros tomavam decisões baseados em visões noturnas. No Egito Antigo, sacerdotes dormiam em templos esperando receber mensagens espirituais através dos sonhos. Os gregos faziam o mesmo. E até hoje, muitas pessoas acreditam que certos sonhos carregam algo além da imaginação. Profetas também descreviam experiências difíceis de explicar. Ezequiel falou sobre rodas cheias de olhos, criaturas celestiais e visões tão estranhas que até hoje geram debates. Alguns acreditam que eram símbolos espirituais. Outros dizem que eram estados elevados de consciência. E há quem veja nisso o contato com outra dimensão. Mas talvez os relatos mais impressionantes venham dos monges. No cristianismo antigo, monges passavam horas em silêncio profundo, orando, meditando, visualizando cenas espirituais. Muitos acreditavam que a imaginação não era apenas fantasia, mas uma ponte entre o homem e o invisível. Existem relatos de pessoas sendo curadas após intensas orações contemplativas. Homens que acreditavam que a mente, quando focada completamente, poderia transformar o próprio corpo. E no Oriente, essas ideias foram ainda mais longe. Monges tibetanos treinavam técnicas de visualização por décadas. Eles imaginavam luzes, energia, divindades, não como fantasia, mas como exercícios reais de transformação interior. Uma dessas práticas ficou famosa no mundo inteiro. Tumo, uma meditação tão intensa que alguns monges conseguiam aumentar a própria temperatura corporal no meio do frio extremo. Pesquisadores chegaram a estudar o fenômeno. Homens sentados na neve, secando lençóis molhados apenas com o calor do próprio corpo. Como a mente seria capaz disso? No hinduísmo, a ideia de dimensões invisíveis também aparece. Os antigos textos falam sobre chakras, energia e diferentes níveis de consciência. Segundo essas tradições, o mundo físico seria apenas uma pequena parte da realidade. No sufismo islâmico, místicos acreditavam que o coração humano podia acessar dimensões espirituais
através da contemplação profunda. Já os xamãs antigos afirmavam viajar para outros planos da existência durante estados alterados de consciência. Eles falavam sobre espíritos, visões, mensagens invisíveis. E o mais curioso, mesmo separados por milhares de quilômetros, todos pareciam chegar à mesma conclusão. Existe algo além do que os olhos conseguem ver. Mas será que tudo isso era apenas crença? Curiosamente, a ciência moderna descobriu algo intrigante. A imaginação altera o cérebro. Pensamentos podem modificar emoções. Meditação muda padrões neurais. O efeito placebo mostra que crenças podem gerar mudanças físicas reais no corpo humano. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Talvez os antigos não estivessem completamente errados. Talvez exista mesmo uma conexão invisível entre consciência e realidade. Uma dimensão além da matéria. Um lugar que não pode ser tocado, mas que influencia silenciosamente o mundo ao nosso redor. E se for verdade, então a maior força do universo talvez não esteja no mundo físico, mas dentro da própria mente humana. Pense por um instante. Quantas vezes o medo altera o corpo? Quantas vezes a ansiedade enfraquece alguém fisicamente? Quantas vezes a esperança fortalece uma pessoa? Quantas vezes uma crença muda completamente uma vida? O corpo reage ao invisível o tempo todo. Pensamentos aceleram o coração. Memórias causam dor. Palavras provocam lágrimas. E emoções invisíveis conseguem alterar decisões reais. Talvez o ser humano seja muito mais profundo do que aparenta. Talvez a maior batalha humana nunca tenha acontecido no mundo físico, mas dentro da mente, dentro da alma, dentro desse espaço invisível, que alguns chamam de quarta dimensão, porque toda destruição começa invisível, e toda transformação também. Ideias invisíveis criam guerras, crenças invisíveis constroem civilizações, pensamentos invisíveis moldam destinos. E se isso for verdade, então tudo o que alimentamos em silêncio está moldando quem nos tornaremos. Talvez o invisível esteja influenciando a humanidade há muito mais tempo do que percebemos, e talvez a verdadeira fronteira da realidade nunca tenha sido o universo, mas a mente humana. E talvez seja exatamente por isso que certas experiências humanas continuam tão difíceis de explicar, como a intuição. Quantas vezes alguém sente que algo está errado, antes mesmo de qualquer sinal aparecer? Quantas vezes uma pessoa pensa em alguém e segundos depois recebe uma ligação daquela pessoa? Coincidência? Talvez. Mas o curioso é que experiências assim acontecem com pessoas do mundo inteiro, como se a mente percebesse coisas antes da própria consciência racional compreender. E existe um fenômeno ainda mais estranho, o déjà vu, a sensação perturbadora de já ter vivido exatamente aquele momento antes. As mesmas palavras, o mesmo ambiente, a mesma sensação. Por alguns segundos, parece que o tempo se dobra. A ciência tenta explicar isso como um atraso no processamento cerebral. Mas para muitas tradições antigas, isso poderia ser um breve contato com algo além da percepção comum. E talvez o mais intrigante sejam os lugares, porque existem ambientes que parecem carregar algo invisível. Templos antigos, ruínas abandonadas, casas esquecidas, cemitérios silenciosos, locais onde inúmeras pessoas relatam sentir a mesma coisa, uma presença. Mesmo completamente sozinhas, o coração acelera, o corpo fica alerta, como se alguma parte profunda da mente percebesse algo que os olhos não conseguem enxergar. Talvez seja apenas psicologia humana, o cérebro reagindo ao medo, à escuridão, ao desconhecido. Mas ainda assim, é curioso como certos lugares
parecem afetar emocionalmente quase todas as pessoas da mesma forma. E então, existe o fenômeno mais misterioso de todos: as experiências de quase morte. Pessoas que estiveram clinicamente desacordadas, mas relatam ter vivido experiências extremamente vívidas. Algumas descrevem paz intensa, outras falam sobre luzes, sensações fora do corpo, a impressão de observar a própria realidade de outro lugar. A ciência ainda debate essas experiências. Alguns pesquisadores acreditam que sejam reações químicas extremas do cérebro. Outros admitem que ainda existem perguntas sem resposta. E talvez o mais inquietante não seja saber se essas experiências são sobrenaturais ou não, mas perceber que a consciência humana continua sendo um dos maiores mistérios já encontrados, porque quanto mais o ser humano avança tecnologicamente, mais percebe o quanto ainda entende pouco sobre si mesmo. Sabemos explorar oceanos, mapear galáxias, criar inteligência artificial, mas ainda não compreendemos completamente o que é a consciência, de onde vêm pensamentos, ou por que emoções invisíveis possuem tanto poder sobre a realidade humana. Talvez por isso, tantas civilizações antigas acreditassem que o verdadeiro campo de batalha da existência não estava no mundo físico, mas dentro da mente, dentro da alma, dentro desse espaço invisível onde nascem os medos, as crenças, os sonhos, as obsessões e as ideias capazes de transformar o mundo. Porque antes de toda guerra existir, ela existiu primeiro na imaginação humana. Antes de toda invenção surgir, ela existiu primeiro como pensamento invisível. Antes de toda mudança acontecer no mundo, ela aconteceu dentro de alguém. E talvez seja exatamente isso que torna o invisível tão poderoso. O fato de que quase tudo o que define a humanidade não pode ser tocado. O amor não pode ser visto. O medo não pode ser segurado. A consciência não possui forma. Mas mesmo invisíveis, essas forças controlam civilizações inteiras. E talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido a existência de outra dimensão, mas perceber que o invisível sempre controlou o mundo físico desde o início.